O principal telejornal do Brasil conta a sua história. As notícias do Brasil e do mundo. Como é produzido o jornal líder de audiência do país? E mais, como lidar com a concorrência na era digital. Agora, no Jornal Nacional. Olá, boa noite. O Jornal Nacional está no ar desde o dia 1º de setembro de 1969. É o principal telejornal brasileiro e líder de audiência no país. O objetivo do Jornal Nacional é levar ao ar as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo, com isenção, pluralidade, clareza e correção. E como funciona este processo? O repórter Diego Brasileiro tem mais informações. Com uma média de 33 minutos de conteúdo noticioso, o Jornal Nacional vai ao ar de segunda a sábado, em horário nobre da Rede Globo, atualmente às 20h30. Silvio Santos na mira de um criminoso. O mesmo homem que exigiu dinheiro para libertar Patrícia Bravanel. Que matou 2 investigadores e escapou da perseguição de mais de 100 policiais. A negociação envolve até o governador do estado e termina depois de quase 8 horas de muita tensão. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. E o mundo inteiro volta as atenções para um hospital de Los Angeles. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. O hospital e a família não confirmam oficialmente. Morre nos Estados Unidos a atriz Farrah Fawcett, da série de TV As Panteras. Brasília. Na crise do Senado, cresce a pressão para o afastamento do presidente da casa. E na Copa das Confederações, a seleção brasileira passa pela África do Sul num jogo difícil. Agora, no Jornal Nacional. Com todos esses anos de história, o principal telejornal da TV Globo e dos brasileiros destacou fatos históricos do Brasil e do mundo e teve também momentos de polêmicas envolvendo o próprio telejornal. Quem explica é a repórter Natália Santos. O Jornal Nacional é voltado para todos os públicos e todas as faixas etárias. Sendo assim, ele precisa ter uma linguagem mais compreensiva, sem deixar de levar ao ar os fatos mais importantes do dia. O Jornal Nacional leva ao ar todos os dias muita informação e conteúdo noticioso. É preciso simplificá-las por meio de ilustrações, passagens rápidas, artes gráficas, infográficos, ter um bom conteúdo e saber usar o tempo que é muito curto na televisão. Às vezes é preciso tirar da edição o que estava previsto para noticiar a morte de um líder religioso, um impeachment, uma guerra, um atentado terrorista, entre outros acontecimentos. Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Multidões em todo o território nacional saíram às ruas, de olho na votação histórica que acabou em festa. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Caso Daniela Pérez, um julgamento várias vezes adiado e que nesse primeiro dia foi marcado por muita confusão. O assassinato da atriz foi em dezembro de 92, um crime que mexeu com o Brasil. Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. O corpo de Ayrton Senna chega ao Brasil quarta-feira de manhã. Ele vai sair de Bolonha para Paris em avião fretado pelo governo brasileiro. A obra de Roberto Marinho partiu de um ideal dele, mas só pôde ser concretizada porque foi o resultado de uma aliança entre jornalistas, artistas, escritores, profissionais da cultura e o povo brasileiro. Não somente preservar, mas ampliar essa obra é o nosso compromisso. E ela será ampliada.
Não apenas porque este é o nosso desejo, mas porque pretendemos manter intacta esta aliança que a originou. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. A rebelião na penitenciária de São Paulo. Foram 30 horas de tensão e violência num dos mais graves motins de presos na história do país. 30 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas. Hoje, a tropa de choque da Polícia Militar voltou ao presídio. A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. A seleção brasileira entra em colapso. E impõe ao Brasil o maior vexame e humilhação no futebol na sua história. Alemanha 7, Brasil 1. Diante de milhares de torcedores tristes e atônitos no Mineirão e de milhões que acompanhavam o jogo pela televisão, foi a maior goleada da história dos confrontos entre Brasil e Alemanha e a maior que nós já sofremos numa Copa do Mundo. Com toda essa história, o Jornal Nacional precisa se reinventar para enfrentar a concorrência da internet e dos outros canais de televisão que se especializaram ao longo do tempo, para continuar sendo o principal telejornal brasileiro. O repórter Tiago Pérez tem mais informações. Com 45 anos de exibição, o Jornal Nacional traz os maiores fatos históricos ocorridos aqui e no mundo. Com novos diálogos, novo cenário, nova linguagem, William Bonner e Renata Vasconcelos fazem de tudo para que o jornal continue sendo o líder de audiência no país. Meteorologistas australianos anunciaram hoje que o fenômeno El Niño deste ano vai ser mais severo do que se previa. A gente vai ver o que é que isso significa com a nossa especialista nesse assunto, Maria Júlia Coutinho, que está nos esperando ali em São Paulo e vai falar ao vivo com a gente. Maria Júlia, boa noite para você. Primeiro vamos relembrar então o que é, afinal, esse fenômeno El Niño. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata, para todos. Olha só, é um fenômeno provocado pelo aquecimento anormal aí das águas do Pacífico na altura do Equador. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá para imaginar os dias que virão? Uma boa noite. As noites que virão? Boa noite. Os boas noites que vamos desejar. Uma boa noite para você. Serão dias cheios de fatos, notícias, informações sobre o mundo, o seu mundo. Boa noite. E sempre que dissermos boa noite para você, estaremos desejando ao mesmo tempo que você tenha amanhã um bom dia, um bom futuro. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.